Sejam bem-vindos a esta Casa Espírita Oceânica, que com certeza recebem todos de braços abertos. Nós vamos fazer a nossa prece iniciando os trabalhos de hoje, agradecendo a presença de todos, agradecendo a Deus por nos dar a oportunidade de estarmos aqui nesta casa para realizar os nossos trabalhos. Agradecendo a Jesus, esse mestre querido, que nos deixou tantos ensinamentos, deixou perpetuado os ensinamentos para que todas as gerações possam utilizar. E é através desses ensinamentos, através dos livros que os médiuns psicografam com ensinamentos, através desses palestrantes que se propõem a vir aqui nos ensinar também, que é o caso hoje do nosso querido amigo, trabalhador da casa também, o Hélito. Esses ensinamentos é que nos dá força para que possamos fazer a nossa caminhada. Possamos entender o porquê que nós estamos nesse planeta. O que viemos fazer é justamente isso. A nossa responsabilidade, o nosso compromisso é engrandecer, como disse Jesus, instruir-vos, para que possamos melhorar essa finalidade, que possamos entender como é a vida, para que possamos fazer a nossa caminhada com mais perfeição, com mais amor, com mais dedicação, e ao chegarmos ao final da nossa estrada, estarmos com um fardo bem mais leve, bem mais suave. Vamos, nesse instante, pedir a Deus, a Jesus, esse mestre querido, Sua Mãe Maria, e os Espíritos bondosos que estão entre nós, que já antecipando a nossa vinda, já preparou esta casa, energizando, preparando para o nosso trabalho. Vamos então elevar nosso pensamento ao Pai, para dedicarmos inteiramente a Ele, pedindo que abençoe esta casa, abençoe a todos que estão aqui neste momento, que abençoe aqueles que não puderam estar conosco hoje, que abençoe os nossos amigos, aqueles que não nos querem bem, que abençoe os idosos, que possam ter uma vida mais tranquila, mais alegre, que abençoe aqueles que estão no leito, sofrendo com dores, às vezes sem recurso financeiro, que abençoe aqueles que deixaram o caminho do bem e preferiram o caminho do mal, deixando os ensinamentos do Mestre e através do seu livre-arbítrio procurou esse caminho errado da vida. Que abençoe a nossa família, nosso lar, e que possamos nós estarmos de coração aberto para receber os ensinamentos de hoje. E teremos então a palavra do nosso querido amigo Hélito, que fará a sua palestra. Que assim seja. Bom dia, pessoal. Todo mundo me escuta? Ótimo. Bom, o tema que nós vamos tratar hoje, de forma geral, seria esse: nenhum servo pode servir a dois senhores. Mas nós vamos começar com uma história um pouquinho diferente. As rosas que vocês veem no fundo, a gente costuma observar muito bem nos jardins, sentir seus perfumes, né? Apreciar suas belezas. Mas muitas vezes nós não entendemos, muitos de nós talvez não sabemos
como que foi a história desse grupo no planeta, em especial aqui no Brasil, certo? Cerca de 40 milhões de anos atrás, datam os registros fósseis mais antigos desse grupo, das rosas, tá? Sendo que alguns cientistas estimam que, através de dados moleculares, que o gênero, que as primeiras rosas teriam surgido há 200 milhões de anos. 200 milhões de anos. Mas no Brasil ela vai ter uma história um pouco diferente, porque ela é originária da Europa. O grupo é originário da Europa e da Ásia, tá? Mas no Brasil ela vai ter uma história um pouco diferente. E com base nisso, a gente vai acompanhar parte dessa história e interagir com essa história aqui no dia de hoje. Então a nossa história ela começa muito antes da chegada dos portugueses aqui no Brasil, quando Jesus se reúne com Iléu, um daqueles que participava intimamente do seu grupo, e expõe então a preocupação com relação à evolução, ao prosseguimento do Evangelho. E Iléu então, conversando com Jesus, destaca uma nova terra, as Américas, onde as dádivas do Senhor, onde os ensinamentos e a sua misericórdia se assentariam mais no futuro. Bom, a partir daí, Iléu vai com Jesus pessoalmente até o sul desse continente, localizado hoje no nosso país, então no Brasil, e lá assenta então a árvore da misericórdia do Cristo. Bom, mas os projetos tinham que ser um pouco mais avançados, mais profícuos. Jesus então chama Ismael, o anjo maior, que então até hoje destaca o seu trabalho aqui no Brasil, atua incessantemente aqui no Brasil, para servir, para auxiliar então na propagação da mensagem do Evangelho. E Ismael aceita, com bastante orgulho, a bandeira do Cristo, instigando então o lema: Deus, Cristo, caridade, a fim de que esse ambiente pudesse ser o exemplo dessas premissas: Deus, Cristo e caridade. Cerca de 1500, muitos aqui já sabem dessa história, naturalmente. Cerca de 1500 chega Pedro Álvares Cabral ao Brasil, e posteriormente então inicia-se uma política de colonização nessa região. São deixados posteriormente os primeiros degredados aqui, aqueles que foram expulsos de Portugal, e posteriormente a história começa a se iniciar. Ismael notava que o país, que essa região, precisava prosseguir, precisava progredir. E ele chama alguns dos seus servidores também mais íntimos e clama: será que seria possível que essas pessoas pudessem vir à terra e atuar juntamente nesse país, de forma que houvesse uma organização social, de forma que nós conseguíssemos então progredir, evoluir nos conhecimentos sobre Jesus, sobre a sua misericórdia, sobre a mensagem do Evangelho? E vários dos seus irmãos então se predispõem a vir novamente à terra, mesmo não necessitando fazer isso, mas diante do grau evolutivo que eles possuíam. E dentre eles Manuel da Nóbrega, o que a gente conhece hoje como Emmanuel, José de Anchieta. Então essas pessoas se propõem: nós voltaremos à terra e auxiliaremos a selar esse compromisso com Cristo. Bom, pois bem, essas pessoas realmente se encarnam, Mas antes um pouquinho disso, começa outra história de um outro personagem. Íñigo Lopes, mais conhecido como Inácio, nasce na cidade de Loyola, no norte da Espanha, atual País Basco. E esse ser, ele era de uma família de certa forma nobre, tá? E ele aproveitava todas as benesses dos bens que a família tinha, principalmente o tio, que era um favorecido do rei da época. E
ele era um cortesão também que aproveitava de boa vida. Aproveitava tudo, bebidas, jovem, né? Quero aproveitar tudo, quero fazer tudo. Até que numa dada época, o rei da Espanha cai e sobe uma rainha. E essa rainha toma todos os bens do seu tio. Isso aproximadamente 1515. Seu tio fica pobre e ele já não consegue mais aproveitar todo aquele bem. E ele começa a passar por uma série de dificuldades. E começa nesse período encontrar a necessidade da vivência das mensagens do Cristo. E o encontro dele com essas mensagens do Cristo vai ser um pouco demorado, porque para isso ele vai a Jerusalém, ele passa por Barcelona. Como ele era de uma família importante, ele assume uma figura meio franciscana, para dizer assim, porque ele abandona todas as vestes. Antes disso ele teve uma época militar, então ele abandona suas armas, sua espada, para começar a se dedicar. Só que ele ainda não estudava teologia, e para a época era importante que para que se pudesse pregar, era necessário que se fizesse teologia. Então ele encontra um arcebispo que o motiva e ele vai a Paris para fazer seu curso de teologia. Em Paris ele conhece outros 6 amigos, grandes amigos, e em 1534 ele funda a Companhia de Jesus e inicia-se então o trabalho dos jesuítas. Os jesuítas, por sua vez, tinham um trabalho, uma predisposição inicial, que era servir o papado junto a Jerusalém ou aonde o Papa quisesse. Dessa forma, aonde o Papa quisesse, aonde o Papa os designasse. Nessa época, tinha, em 1934, estava tendo uma transição um pouco complicada, porque isso ocorre, essa fundação da Companhia dos Jesuítas, a Companhia de Jesus, ocorre em 15 de agosto de 1534. E em setembro, o Papa vigente, ele morre. E esse Papa, ele tinha deixado um histórico também bastante complicado, de inimizades entre determinados países, de políticas voltadas para a valorização do escravismo. Então a igreja nessa época, o clero nessa época, apoiava a questão escravagista, até mesmo tinha escravos. E aí surge essa companhia, como, na verdade, um escape para a igreja. E aí o outro Papa, Paulo III, ele encontra então Inácio de Loyola, que tinha formado junto com seus 6 amigos em Paris, a Companhia de Jesus, e aprova então a Companhia de Jesus como uma nova ordem, mas sob uma nova condição. Existia agora uma nova colônia, um novo local dentro do reino, onde era necessário que essas pessoas fossem pessoas dispostas, que fossem para desbravar esse local, para levar a mensagem do Cristo. É claro que existe um interesse político por detrás, porque ao mesmo tempo, na Europa, surgia a Reforma, com Lutero, que foi publicado lá, foi iniciado através da publicação das 95 teses de Lutero em 1517. Só que era uma ideia crescente. Por quê? Porque a igreja gostava demais, até naquela época, de pequenas coisas. O cravo de Cristo, o prepúcio de Cristo. Então, a venda de lotes na terra, e Lutero não concordava muito com isso. E isso incitou Lutero, foi uma das coisas que incitou Lutero, a publicação das suas 95 teses. E muitas das pessoas, inclusive reis, começaram a adotar isso. Mas Paulo III, ele inicia então um movimento chamado Contra-Reforma. Então, ele queria por tudo manter a Igreja Católica unida, e a Companhia de Jesus parecia então um mecanismo que poderia auxiliar esse Papa, que vai lá em 1540 oficializar a Companhia de Jesus uma nova ordem, e vai falar assim: agora vocês vão prestar um serviço muito especial para a gente.
Tem uma terrinha ali que o pessoal descobriu do outro lado ali, as Américas, principalmente a América do Sul ali, que é onde a gente tem dominação, Espanha e Portugal. E vocês vão lá, tem um monte de nativo, que a gente chama de índio, certo? E que vocês vão lá agora pregar a palavra do Cristo, pregar a palavra do Senhor. As primeiras pessoas que se predispuseram a fazer isso eram justamente aquelas que entraram em acordo com Ismael. E em 1549 chegam então os primeiros jesuítas no Brasil, em Salvador, trazidos por Tomé de Souza, o primeiro governador geral do Brasil. Vem Manuel da Nóbrega, então o nosso querido Emmanuel, chega em Salvador e é um dos principais responsáveis pela fundação da cidade de Salvador, através da fundação de colégios, a organização, o ensino, a catequização, o ensino da língua portuguesa para aqueles nativos, a organização social, a questão do julgamento, introdução de julgamento. Então, vamos elaborar algo mais justo para as pessoas que estão aqui, Posteriormente, muda-se o governador-geral e em 1553 chega também José de Anchieta, na vila de Piratininga, com o segundo governador-geral, então. E esse ser também vai ser de extrema importância para o Brasil. Por quê? Porque ele era um educador nato. Então ele monta um grande colégio jesuíta na vila de Piratininga e a cidade começa a crescer em torno desse colégio, formando então São Paulo, a cidade de São Paulo que nós temos hoje. E ele começou então, inicialmente, coordenando um grupo pequeno de jesuítas para cerca de 70 anos depois, os jesuítas terem colégios assentados desde Santa Catarina até o Ceará, nas principais cidades da costa brasileira. Bom, e aí, o que vem? Por que esses jesuítas são importantes? São eles que começam a introduzir, então, além das nossas queridas rosas, são eles que trazem as mudas de rosas para o país, Mas também são eles que executam a catequização, são eles que trabalham com a organização social da colônia, são eles que estabelecem colégios, então eles começam a educar, são eles também que trabalham com o desenvolvimento da ciência. Então nós não tínhamos cientistas aqui, mas dentre os jesuítas, os primeiros cientistas no Brasil começam a atuar sobre a ciência do país. Então nós temos pesquisadores que realizam exercícios, práticas, estudos com relação às doenças que ocorriam aqui, as doenças que ocorriam entre os índios, certo? Os organismos que nós tínhamos aqui, a catalogação de organismos que nós tínhamos aqui. Então esses jesuítas eram extremamente instruídos, era uma classe extremamente culta, mas despreendidos, das coisas materiais, vinculados então ao ensino do Cristo. Bom, nesse ínterim, ok? Então, além dessa série de conquistas, que esses irmãos, muitas vezes, vinculados a nós, vinculados com esse compromisso com o Brasil, trazem para nós, bom, não poderia ser deixado de lado aí o ego de cada uma dessas pessoas. Então, enquanto aqui no Brasil a gente tinha pessoas extremamente dedicadas, na Europa nós tínhamos jesuítas que começam a se interessar pelas questões políticas e começam então a querer participar cada vez mais das questões políticas dos países europeus e começam a se inserir dentro das cortes dos países europeus e manipular os seus governantes, certo? E aí surge outro grande personagem também, já alguns anos depois, que é chamado, que não está aqui, que eu pulei, que é chamado, o primeiro nome, Sebastião, mas nós conhecemos, Sebastião Gonçalves e Melo, mas nós conhecemos ele mais vulgarmente como Marquês de Pombal. Marquês de Pombal.
que acontece com toda essa história? Surge esse personagem como um dos indicados também por Ismael. Olha, vai lá na terra e você vai dar um auxiliado então para desenvolver ainda mais a questão brasileira. E reencarna-se então, encarna-se aqui na terra, né, Marquês Sebastião Gonçalves de Melo, que vai se tornar então Marquês de Pombal. Ele tinha um contato muito grande com a questão religiosa e ele era benquisto, ele era apadrinhado pelo arcebispo de Lisboa. Tá? Quando então, com 39 anos, o embaixador de Londres falece, o próprio arcebispo o indica como uma pessoa benquista, favorita, para ocupar o cargo de embaixador em Londres. Bom, ele então adquire muita experiência e ele entra em contato com as ideias revolucionárias que estavam partindo ali da Inglaterra, certo? Logo depois, então, assume Dom José I, em 1750. Em 1750. E aí a gente começa a notar já, o que eu quero agora que vocês comecem a fazer, já é um vínculo com o que a gente está vivendo nos dias atuais, tá? Então, Dom José I assume em 1750 e ele se confessava com o arcebispo. Logo, era a pessoa de confiança dele. E Dom José falava assim, olha, eu preciso de alguém de confiança. Traga Sebastião Gonçalves de Melo para ser o seu cara, o seu primeiro-ministro aqui. E ele traz, então, assume Marquês de Pombal como primeiro-ministro de Portugal, já em 1750. Em 1755, Lisboa, com tudo que era o centro de Portugal ali, passa por um incidente terrível, um terremoto devastador. Vocês lembram de um terremoto que teve no Haiti há algum tempo? Foi considerado um terremoto extremamente devastador também, de escala, tá, de 7 pontos na escala Richter, que é uma pontuação alta. Pesquisadores estimam que esse terremoto que houve em Lisboa foi de 8,7 a 9 na escala Richter, o que destruiu a parte sul total de Lisboa. Além do terremoto, tá, em 1755 já, foi seguido esse terremoto por um maremoto, com ondas de até 20 metros. Então, Lisboa foi devastada. Só que nós tínhamos Marquês de Pombal, que era a pessoa salvadora naquele instante. E ele, com mãos e pulsos firmes, então consegue reconstruir Lisboa de uma forma muito rápida e muito eficaz, mostrando para que veio. Né? Olha, sou uma pessoa importante aqui, eu consigo fazer todas essas coisas, e aí ele ganha confiança. Ele ganha a confiança de todos. Só que o que acontece? Marquês de Pombal ele já estava notando que existia uma série de jesuítas que estavam influenciando as principais mentes da Europa. E ele não queria que isso ocorresse em Portugal. Então ele já era contra os jesuítas. O que ele faz? Ele estabelece, dentro da política dele, né, esquemas, meios de tirar então os jesuítas do Papa. Isso, Marquês de Pombal então, ainda no leito, né, Dom José lá, ele chega a Dom José, Marquês de Pombal, e faz ele assinar uma carta falando assim, vamos expulsar esses jesuítas todinhos de Portugal, de todas as colônias portuguesas. E isso é feito. E a ordem chega ao Brasil em 1570. E eles conseguem, então, começar a expulsar alguns dos os principais 670. Muitos dos jesuítas foram presos em Portugal e muitos foram assassinados. Justamente por conta dessa rixa de Marquês de Pombal com os jesuítas. Bom, mas aí alguns desses missionários que voltam ao plano espiritual vão ter com Ismael, nosso plano está indo por água abaixo. O que a gente faz? Marquês de Pombal está fazendo caca lá no Brasil, está fazendo coisa errada, né? E está
diminuindo nossas expectativas de conseguir aquilo que a gente quer, que é tornar o Brasil a pátria do Evangelho. E aí, Ismael, né, na sua calma, na sua confiança, ele cede então a seguinte mensagem: irmãos, diz ele, muitas vezes os próprios espíritos que escolhemos para determinados labores terrestres não resistem à sedução do dinheiro e da autoridade. Sentem-se traídos em suas próprias forças e se entregam sem resistência ao inimigo oculto que lhes envenena o coração. Deixai aos déspotas da terra a liberdade de agir sob o império da sua prepotência. Por mais que operem dentro das suas possibilidades no plano físico, a vitória pertence sempre a Jesus, que é a luminosidade tocante de todos os corações. Temos, porém, de considerar, a par da tirania política que tenta destruir a nossa ação, o lamentável desvio dos nossos irmãos incumbidos de velar pelo patrimônio do Evangelho no mundo europeu. Infelizmente, não têm eles procurado levar a luz espiritual às almas aflitas e sofredoras, clareando a estrada dos ignorantes e abençoando o rude labor dos simples. Ao contrário, buscam influenciar os príncipes do planeta, disputando os mais altos lugares de domínio no banquete dos poderes temporais em todos os países onde milita a Igreja Ocidental do Ocidente. Peçamos a Jesus pelos tiranos e pelos nossos companheiros desviados da consciência retilínea. Se terminamos agora uma etapa de nossa tarefa em que aproveitamos os elementos que nos oferecia a disciplina da companhia, se referindo à Companhia de Jesus, fundada por Loyola, prosseguiremos o nosso trabalho dentro de novas modalidades. Deixemos aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, como ensinou o Divino Mestre em suas lições sublimes. Vossos irmãos, transformando a cruz do Cristo num símbolo de opressão e despotismo, nos tribunais malditos da Inquisição, cavam a sepultura moral de suas almas que se amoldam aos sacrilégios e à ignomínia. Quanto aos políticos, esses têm uma órbita de ação que não lhes é possível ultrapassar o tempo, o tempo e a experiência com a dor eterna aliado de ambos, ensinarão às suas consciências a lei de fraternidade e de amor, que esqueceram nos dias do fastígio e da glória efêmera sobre a face do mundo. Oremos por eles e que Jesus, na sua bondade infinita, nos acolha os corações sob o manto de sua misericórdia. Vocês viram assim, uma mensagem dada a uma época, aproximadamente 1760, 780, ok? Durante a época de Marquês de Pombal. Falando então sobre o quê? Falando sobre os desvios de autoridade de determinadas pessoas, que muitas vezes essas pessoas estão lá programadas, são chamadas para o trabalho, mas chegando aqui, essas pessoas vacilam. Segundo ponto que foi dito aqui, que os jesuítas naquela época também estavam suscetíveis a isso. Então, enquanto aqui no Brasil muitos trabalhavam arduamente, lá na Europa, esses irmãos, na verdade, eles contribuíam para a queda desses que trabalhavam aqui. Mas lembremos-nos, o trabalho é de Jesus, o serviço é de Jesus. Então vamos confiar em Jesus. Vamos confiar em Jesus, que pouco a pouco a gente vai conseguir aqui vencer, né? Conseguir então o nosso trabalho. Quanto aos políticos, aqueles que se deixavam levar pelo dinheiro, pela autoridade, oremos por eles. Eles mesmos, né, aprenderão com amor e a fraternidade durante o tempo. Bom, depois de toda essa época e seguindo a promessa de Ismael, temos nós novas rosas trazidas ao mundo. Chega então, no século XIX, o Espiritismo, que vem nos renovar a mensagem de paz, renovar a mensagem de amor, trazermos então o sentimento ao nosso coração de que é necessário a mudança interior
junto com a promessa do Cristo de consolação, que já havia sido feita 2000 anos atrás. Então o Espiritismo vem no século XIX trazer Jesus novamente como grande exemplo, guia e modelo, o nosso mestre. E o que esse mestre nos ensina? Nos ensinou durante tanto tempo. Nos ensinou a perdoar, nos ensinou não a tirar a primeira pedra, nos ensinou a ficar calado, a não criticar e atuar junto a nós mesmos. Quem são os grandes senhores das nossas vidas? Quem vocês acham? Muitos ficam falando, o dinheiro, a autoridade, o poder. Todos esses são, na verdade, filhos de um mesmo Senhor, que é nós mesmos. Ou um outro grande e maior Senhor, que é Deus. Então nós temos sempre o dilema: ou caminharmos junto a Deus, trabalhando com Jesus, ou seguirmos a nós mesmos. O dinheiro, o dinheiro é um Senhor, eu não posso, eu tenho que me abdicar do dinheiro, eu tenho que ir para... O Espiritismo, ou o próprio Jesus fala isso, que a gente deve deixar tudo, deixar todo o dinheiro e fazer isso. Não, ele fala que a gente deve empregar bem. E às vezes nós deturpamos essas palavras. Por exemplo, quando o jovem rico chega ao Cristo e ele fala, o que é preciso para entrar no reino de Deus? E aí Jesus olha bem para ele e fala, vai, vende tudo que tens e dá a quem não tem amor, dá de ti mesmo, sem nada esperar, pega tua cruz e vem e me segue. Jesus estava olhando a necessidade daquele coração. Ele não dizia para nós, abdica de tudo que você tem aqui agora, tá? E vá servir, vá viver de mendicância. Ele não diz isso. Ele diz para nós, na verdade, utiliza, com critério tudo que você tem. Mas no seu caso, jovem, você tem um problema de apego. Se você quer entrar no reino de Deus, você tem que se desapegar. Essa era a questão do jovem rico. E aí, depois disso, novas histórias nos contam ainda que existiam outras programações. Esse jovem rico tinha uma corrida de biga que seria feita poucos dias depois, e poucos dias depois, nessa mesma corrida de biga, ele acaba desencarnando. Então Jesus já previra aquilo, fala, desiste de tudo isso aí, vamos seguir que você vai ficar bem aqui. Então as nossas necessidades muitas vezes são particulares, e o próprio Cristo escuta, vê essas nossas necessidades. Ele não quer que nós deixemos todas as nossas coisas, que abdiquemos de todas as coisas para servi-lo. Ele quer que aqueles instrumentos que Ele nos deu nos sirva para quê? Para que nós adotemos, para que nós sigamos a um só Senhor, que é Deus. E Deus, Ele não prega o despreendimento, Ele não prega o amor profundo, a justiça profunda. É isso que Jesus quer. É esse Senhor que nós devemos servir. E o Espiritismo vem novamente trazer isso. Vem novamente nos lembrar que lá, como Zaqueu, nós podemos ser amparados, compartilhar os dias com Cristo. E esse próprio Zaqueu, que era o coletor de impostos, vem posteriormente como um discípulo vivo da doutrina de Jesus. Alguns dos nossos mentores dizem que ele pode ter sido ou Santo Antônio de Pádua, outros assumem que ele pode ter sido o próprio Bezerra de Menezes. Outros autores assumem que Santo Antônio de Pádua teria sido Bezerra de Menezes, mas Humberto de Campos conta a história do encontro de Santo Antônio de Pádua com Bezerra de Menezes. Então, tem todas essas coisas. Mas olha, sendo Santo Antônio ou sendo Bezerra, as imagens da pessoa que fez a utilização devida de todas as suas coisas, de todos os seus bens. Pois bem, então essas rosas posteriores vem nos lembrar então da tarefa do Cristo, do quanto a gente tem que se amar, do quanto a gente tem que se esforçar. E vem trazer também, atualmente, uma mensagem importante para nós. Todos nós, o sentimento geral que ronda a nossa nação nesse instante, é um sentimento de imensa insatisfação diante dos nossos irmãos que governam. Não estou fazendo apologia aqui a nenhum dos políticos, e não é a nossa função
mesmo aqui, principalmente a mim, fazer apologia a nenhum dos políticos. Mas uma mensagem é clara de Jesus, que nós devemos perdoar. Que nós devemos, ao invés de ficarmos criticando, isso o próprio André Luiz fala, Chico Xavier, quando inquirido sobre a questão da política na época dele, olha, nossos irmãos políticos merecem muitas orações. E aí eu pergunto para vocês, aliás, para nós, quantas vezes nós estamos orando pelos nossos líderes nos últimos tempos, ao invés de criticá-los? O movimento geral que a gente vê é um movimento de crítica. Eles estão fazendo isso, eles estão nos roubando. Pessoal, próprio Ismael nos diz, tempos atrás, que essas pessoas aprenderão consigo próprias, com a fraternidade, com o amor, com o tempo. E nós? O quanto nós estamos cuidando de nós? Às vezes eu fico intrigado, eu sou professor, então às vezes eu fico conversando com meus alunos ou fazendo determinadas observações construtivas, não com relação a um aluno especificamente ou outro, mas com relação a todos. Então, assim, é um sentimento de revolta, é um sentimento de, nossa, por que as pessoas estão nos traindo tanto, fazendo tudo? Mas são as primeiras que furam fila na balada. Opa, meu amigo, então vou furar aqui, chego aqui, sendo que tem várias outras pessoas na fila. Ah, mas essas são pequenas corrupções, não se comparam às grandes. Tudo bem, se você tem tendências a pequenas corrupções, será que colocado numa situação similar à daqueles nossos outros irmãos, os políticos lá, que se submetem a grandes corrupções, será que a gente não faria a mesma coisa? É só um pouquinho, ninguém vai ver, ninguém está vendo, né? Então nossas consciências também têm que apelar para quê? Para a situação em que a pessoa está se submetendo. Nós temos às vezes até irmãos espíritas que falam, nossa, não, vou me candidatar, vou me tornar um político e vou fazer o bem. Chega lá e faz a mesma coisa. Não é doutrina que vai fazer ninguém ser santo. Kardec, quando veio, né, reavivando então a doutrina de Jesus, trazendo, codificando o Espiritismo, ele coloca lá no Evangelho, ele não coloca, aliás, a igreja como salvação. Fora da igreja não há salvação. Ele não fala fora do Espiritismo não há salvação. Ele fala fora da caridade. Esse é um dos grandes lemas do Espiritismo. Por quê? Porque ele sabe que independente da religião, que pode ser até mesmo espírita, se não fizer, se não for caridoso, não adianta de nada. Não dizia Paulo lá aos Coríntios, né? Eu posso falar toda a língua dos homens, todas as línguas dos anjos, sem a caridade, sem amor, eu nada seria. Então, o Espiritismo vem reavivar essa mensagem do cristianismo profundo, em que fala que a caridade é o grande mecanismo de transformação. E aí, às vezes, a gente acha também que a caridade é só aquele auxílio ao próximo. Bom, é também, e é um passo para isso. Mas a caridade exige mais de nós. A caridade exige a transformação. E isso vai depender de qual Senhor nós elegemos para as nossas vidas. A partir do momento que nós nos vemos como espíritos imortais que somos, como aprendizes, a terra como um estágio para o nosso aprendizado, que nada disso a gente leva, pode ser enterrado com tudo, não vamos levar mesmo, nem a cadeira, nem o dinheiro, nem o banco, nem a casa, nem o carro, nada. Nós vamos levar somente uma coisa, nós mesmos, os nossos sentimentos. E quão bom vai ser se os nossos sentimentos do lado de lá forem sentimentos bons, de tranquilidade. Imaginem só, nenhum peso de consciência. Imaginem só, nossa, parti, deixei algo para fazer? Não, fiz tudo que tinha sido possível. Deixei algum desafeto? Não, tratei todas as pessoas, tá, com a dignidade que mereciam. Fui afetuoso, fiz o máximo de mim para todas as pessoas que quiserem.
não só dei, mas também perdoei, distribuí sorrisos, mudei o meu interior. Então, situações que eu ficava muito irritado, eu já passei a conseguir me controlar. Parei de criticar o próximo. Imagine como vai ser uma consciência assim, como seria uma consciência assim. E é isso que nós estamos trabalhando aqui. E não vai ser de uma hora para outra que nós vamos conseguir isso. Tá? Nós vamos trabalhar isso etapa por etapa, tempo por tempo. Mas nós temos que confiar que as nossas tarefas são dirigidas pelo Cristo. E como sempre, o Cristo provê todas as coisas. Ele sempre vai estar do nosso lado. Às vezes nós enxergamos, na maior parte das vezes, Jesus como estando lá no alto, como sendo aquele algo intocável. Jesus está aqui no nosso coração. Ele brilha constantemente. E tanto é verdade que nas horas mais felizes, nas horas de maior regozijo, na hora que a gente está mais explodido, a gente sente a presença dele. A gente se sente preenchido por ele. Então, vamos tirar essas máscaras dos nossos corações, tirar essas cascas, essas escamas que envolvem os nossos olhos e começar a enxergar o Cristo junto de nós. Não como aquele ser lá em Jerusalém, ou lá colado na cruz, mas aqui servindo, trabalhando e coordenando as nossas atitudes. Vamos fazer dele o coordenador das nossas atitudes, porque aí sim, o nosso grande Senhor vai ser a nossa consciência, e essa consciência vai estar alinhada a todo o universo, ao bem. E aí sim, nós vamos estar em contato com espíritos dos mais elevados padrões, afastando de nós as influências negativas, aos mitos dos obsessores, porque qualquer coisa para nós é obsessor, né, que faz, né? Nossa, tropecei, olha, o obsessor que está fazendo isso. Então, assim, atraindo os bons, nós vamos afastar os maus. E para atrair os bons, somente por sintonia. E a sintonia se dá por consciência. Então vamos adotar, vamos escolher qual vai ser o Senhor das nossas vidas. Se vai ser os nossos próprios desejos cada vez mais materializados, ou se a gente quer essa coisa transcendente, essa felicidade pura que a gente pode ainda um dia atingir em nossos corações. E eu espero muitíssimo que nós atinjamos. Tá? Nesse contexto, então, eu convido a vocês a fechar os nossos olhos, tá? E, pensando na mensagem do Cristo, eu queria pedir licença para fazer uma prece cantada, mas que vocês sentissem de coração. E é chamada prece de João de Deus, não que eu saiba cantar, tá, gente? Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda criação, ponha doçura em meus lábios e a fé no meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho, encha os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho, dá-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu viver. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim.
São 6.